E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também, claro, né, fazer o seu questionamento para a próxima edição do quadro. Esse vídeo é feito com patrocínio da GFI Pay, tá? Aqui essa maquininha de cartão maravilhosa aqui, ó. Ela levita? Não, ela não levita, mas ela é uma maquininha de cartão crédito, débito, aceita pagamento em Pix também. É realmente uma oportunidade muito boa aí para você que é empreendedor ou pretende ser, né? Vai precisar ter uma maquininha de cartão para poder receber ali seus pagamentos, né, para a venda do seu produto ou serviço. E na GFI você tem ótimas condições, parcelamento em até 21 vezes. A partir do momento que você comprou a maquininha, ela é sua, tá? Você não tem que pagar aluguel, não tem taxa mínima, taxa de administração, nada disso, tá? A maquininha é sua, de fato, e eles oferecem garantia vitalícia nela, tá? É confiança realmente de que o produto é de qualidade, tá bom? Se te interessa, se você é empreendedor e tudo mais, conhece os detalhes aí, QR Code na tela, link na descrição, conversa com o pessoal do atendimento da GFI, vão te explicar todos os detalhes aí para aquisição, e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Conversa com eles, GFI Pay, tá? Essa moral aí para o nosso patrocinador, eu tenho certeza que vai te atender muito bem. Então vamos lá para a primeira pergunta, que foi feita pelo Thales Silva. Quanto que o Cruzeiro vai ganhar com a ida do Ederson ao Manchester United? Thales, obrigado pela pergunta. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foi oficializado o negócio, né? Mas os principais portais aí, né? Os principais jornalistas que cobrem mercado também falam que essa transferência está muito perto de ser concretizada por algo em torno de 47 milhões de euros, tá? Que o Ederson está saindo da Atalanta e indo para o Manchester United, né? O Ederson que está aí disputando a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O Cruzeiro, pelo período que ele ficou aqui no clube, o Cruzeiro não tem nenhuma parte dos direitos econômicos do Ederson, tá? Ele que teve aquele processo de sair na justiça, né? Aí passou Corinthians, Fortaleza, Salernitana, Atalanta, enfim, rodou em vários clubes, então o Cruzeiro não tem percentual direto dos direitos do jogador, mas a FIFA destina 5%, né, de todas as transferências internacionais para ser divididas entre todos os clubes que formaram o atleta dos 14, né, quando tem o primeiro vínculo ali, na verdade é dos 14, desde o vínculo de formação até os 23 anos, tá? Como o Ederson ficou no Cruzeiro mais de um ano, né, teve um período de base, depois no profissional, acho que deu quase 2 anos de clube, o Cruzeiro tem 0,79% de todas as transferências internacionais. Como o valor é muito robusto, né, para os padrões aí, dá algo em torno ali de 47 milhões, dá pouco mais de 2 milhões de reais que o Cruzeiro deve receber por essa transação, tá? 2 milhões e 100, acho que não chega a 2 milhões e 200 mil reais, né? Aí tem a questão do euro valer muito mais que o real e tudo mais. E assim, no final das contas, revelar jogadores de qualidade vale a pena, né? Claro que você vai lucrar muito mais quando você faz essa venda, mas já que o Cruzeiro tem muita dificuldade para fazer essa transição, no caso do Ederson até foi um que jogou, né, no profissional do Cruzeiro e só não ficou porque a diretoria estava aquela gestão desastrosa mesmo, né? Parou de pagar salário para o cara e aí o jogador entrou na justiça, buscou os direitos dele naquele momento que o Cruzeiro estava muito fragilizado, mas já foi explicada a situação do Ederson, inclusive, né, por várias pessoas. É um jogador que estava com ordem de despejo, por exemplo, né? O cara já tinha ali feito contrato profissional com o Cruzeiro, que tinha comprado ele junto ao Desportivo Brasil. O camarada foi lá e se comprometeu ali, né? Uma questão de um apartamento e tudo mais. E o Cruzeiro não estava pagando salário, então o cara estava para ser despejado, acabou buscando a justiça ali para conseguir receber. Enfim, muitos erros que foram cometidos naquela época, passado, mas o Ederson ainda gera aí um dinheirinho para o Cruzeiro com essa transferência que deve ser confirmada aí no pós-Copa. Henrique Alves pergunta: com a chegada do Rojas, que é um lateral em tese mais ofensivo que o Kaique, a importância do Christian no time aumenta, já que ele também joga do lado esquerdo e é responsável pelo equilíbrio defensivo do time sem bola? Henrique, obrigado pela pergunta. Cara, é um raciocínio que eu compactuo, tá? Eu também acho que essa situação do Rojas aí, né, com essa chegada, o Rojas já chegou, né, já veio BH e tudo mais, já fez exame, e essa confirmação de saída do Kaique, que deve ir para o Como, ainda não foi oficializada, mas provavelmente vai ser, o Cruzeiro vai ter um lateral esquerdo menos capaz de defender. E quando a gente pensa que o outro lateral esquerdo do Cruzeiro, que também está de saída, que é o Cauã Prats,
também era um jogador com mais virtudes defensivas do que ofensivas, a gente pode ter uma mudança importante no perfil dos nossos laterais. E talvez essa seja uma mudança desejada pelo treinador. O Arthur Jorge, lá no Botafogo, por exemplo, contava com laterais, né? Vai-te embora, mais ofensivos, assim no Braga também. Então, parece que pode ser uma mudança consciente e, claro, né? Tem toda a questão do Kaique, do contrato que não seria renovado e tudo mais. E aí todas as partes convergiram para essa saída. E a questão do Christian, a gente sabe que teve proposta aí do Krasnodar da Rússia, 7 milhões de dólares, que é uma proposta até meio ofensiva, né, pelo desempenho que o Christian vem tendo aqui no Cruzeiro. Eu acho que para abrir mão dele, cara, teria que ser uma proposta assim muito absurda, papo de, sei lá, o dobro do que os russos ofereceram, 14, 15 milhões de dólares, que eu acho que não vai aparecer essa proposta. Então, a menos que o jogador queira forçar uma barra e tudo mais, eu nem cogitaria abrir mão do Caramelo, tá? Acho que ele é um jogador importante ali e essa questão de equilibrar o setor também faz muita diferença. Claro que tem certas coisas, né? Você vai falar assim, ah, o ponta vai marcar para o lateral? Não. Mas o Christian ajudava muito na temporada passada a dar um equilíbrio ali para o William, né? Que teve uma queda nessa parte defensiva também. Em algum momento da passagem do William pelo Cruzeiro, ele foi um lateral bem seguro na parte defensiva. Desde o ano passado não tem sido. Agora o William é até terceira opção para o setor, mas o Cauã Moraes também não é muito seguro nesse aspecto, né? O lateral mais confiável do Cruzeiro é o Kaique, depois o Fagner na parte defensiva. E com essa saída do Kaique, o Rojas a gente sabe, pelo perfil, por características, que também um jogador mais ofensivo. Então, acaba sendo necessário. O que eu não gosto é da ideia de, tipo assim, o Cruzeiro só funciona com o Christian. Pô, tem certo tipo de jogo que vai precisar de outros pontas, sabe? Você vira e fala assim, pô, o Cruzeiro tá jogando aqui uma partida importante, Cruzeiro e Flamengo, a gente precisa de um gol para classificar. Aí você tem que ficar preso com o Christian jogando ali na ponta, porque se você tirar o Christian, ninguém vai marcar para o Rojas. Cara, vai ter jogo que talvez vai ser importante você ter o Arroio numa ponta e o Sinisterra na outra, para citar exemplos de jogadores que estão no elenco hoje, né? Então, assim, tem jogo que você vai ter que usar outro tipo de jogador. Então, eu acho que é muito importante que os nossos laterais trabalhem bem, e aí é um trabalho, às vezes, de comunicação, de posicionamento com zagueiros e volantes, e óbvio também com os pontas, para que a gente não precise escalar um ponta para fazer o trabalho do lateral, tá? Que os laterais do Cruzeiro saibam fazer o papel defensivo deles, e claro que os pontas também ajudem na recomposição para o lateral não ficar sozinho na missão. O Eberton Fagundes de Oliveira pergunta: quem você acha melhor, Caio Jorge ou Igor Thiago? No Cruzeiro de hoje, quem seria seu titular? Eberton, obrigado pela pergunta. É um questionamento legal porque assim, né? O Thiago estava aqui no Cruzeiro, era extremamente criticado, né? O Caio Jorge chegou também muito criticado e de certa forma, né? Cada um deu a volta por cima no contexto em que estava inserido. Quando você pensa em, você fala assim, quem que é melhor? Depende. Quem que é melhor para quê? Quem que é melhor para finalizar de pé direito, de pé esquerdo, de cabeça? Quem tem mais intensidade, quem tem mais força? Você pode analisar por uma série de situações, tá? Agora você perguntou, pô, qual que você queria no Cruzeiro? Eu vou querer o Caio Jorge. Por quê? Porque eu não tenho como ter o Igor Thiago. Essa não é uma opção. Então, assim, eu acho que a gente não deve ficar tentando reescrever a história. A história é como ela é, cara. E ponto, acabou. O atacante do Cruzeiro é o Caio Jorge, é ele que é o nosso centroavante. Então a gente não tem que. Ah, eu queria. Não, não queria porra nenhuma. Quando o Thiago estava aqui, era tratado igual merda pela torcida. Então, assim, vamos. O Caio Jorge é o nosso atacante. Vamos dar moral para ele. Inclusive, o Caio Jorge viveu uma fase meio complicada agora. Não vamos tratar ele como se ele fosse um ninguém. Vamos lembrar de tudo que ele fez de bom aqui no Cruzeiro, né? Artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Mineiro, fez o gol do título, decidiu a parada para a gente. Então, assim, acho que a gente precisa aprender com erros para ter um pouco mais de paciência. Agora, sobre os jogadores, né, fazendo um comparativo aí. O Caio Jorge, ele é um jogador, tecnicamente, que tem mais recurso que o Igor Thiago, tá? Quando você pensa até num aspecto básico de formação, o Thiago não teve formação de base. O Caio Jorge teve. É um atacante que saiu de uma escola, inclusive, que formou muito atacante bom, né, nos últimos anos. O Santos revelou muito atacante bom. Então ele saiu de um lugar ali que, inclusive na época, né, o pessoal, não, pode vender o Caio Jorge porque bom é o Marcos Leonardo. Os dois são bons, tá? Mas eu acho que o Caio Jorge poderia ter sido melhor aproveitado no Santos, né? Aí foi para a Itália, não conseguiu jogar, mas aí teve uma lesão muito grave que atrapalhou no processo
E o que o Igor Thiago ganhou? Ele não teve essa mesma, né, esse mesmo cuidado na formação, chegou num clube todo troncho, segunda divisão e tudo mais, torcida pegando no pé, tudo dando errado. E aí, no final das contas, o Igor Thiago ele acabou tomando um caminho alternativo, né? Ele foi se lapidar lá no futebol da Bulgária, depois da Bélgica, e acaba de fazer uma temporada espetacular na maior liga de futebol do mundo, na Premier League, o campeonato mais difícil do planeta, tá? Então, se você vir para assim, para qualquer pessoa do mundo, pô, quem que é melhor, o artilheiro do brasileiro ou o vice-artilheiro da Premier League que só ficou atrás do Haaland? Vai me desculpar, mas assim, uma escolha, se possível, seria do Igor Thiago. Uma questão de o que esse cara já se provou num nível mais difícil. Agora, você vai me falar, pô, tecnicamente, refino ali e tudo mais. O Caio Jorge, eu acho que tem até mais qualidade técnica, só que o Igor Thiago tem algumas virtudes físicas, de força, de velocidade, de bola aérea, que o Caio Jorge não tem. Não que o Caio Jorge não seja forte, não seja rápido, ele é. Até está sofrendo com isso nessa temporada. Mas o Thiago já conseguiu mostrar, né, já conseguiu ser um jogador determinante num campeonato mais difícil. Só que, se a gente quiser comparar, né, por outro prisma, quem fez mais pelo Cruzeiro? É óbvio que é o Caio Jorge, né, gente? O Caio Jorge fez muito mais gol pelo Cruzeiro enquanto está aqui do que o Thiago fez. Eram momentos diferentes de carreira e o clube numa situação muito diferente também, tá? Mas enfim, cada um é melhor para uma coisa, gosto dos dois. Se pudesse ter os dois no elenco do Cruzeiro, eu gostaria muito. Mas como não tem como, o nosso negócio é Caio Jorge, é ele mesmo, que é o nosso camisa 9 no caso, que é o 19. O Brandon pergunta: você não acha que trazer um centroavante vai tirar espaço de evolução do Neisser? Sei que tá todo mundo bravo com ele, mas se ele faz 3 gols em poucos jogos, já ganha confiança. Ele finaliza mal, mas consegue sair na cara do gol toda hora. Melhor que o KJ nisso. Brandon, obrigado pela pergunta. Eu não sei se o Neisser é necessariamente melhor que o Caio Jorge nessa capacidade de desmarque, não, tá? Eu acho que nessa temporada, o Caio Jorge, pelos problemas físicos que teve, ele não conseguiu render no seu melhor nível, e aí o Neisser acaba sobrando um pouco mais na parte física do que o Caio, que estava jogando com, né, meia boca. A verdade é essa, o Caio Jorge fez aí um primeiro semestre muito prejudicado pelas lesões e ainda assim conseguiu guardar 12 gols nesse processo. Agora, sobre o Neisser, eu entendo o seu ponto, eu até concordo, tá? Que, tipo assim, pô, se o Cruzeiro tivesse, por exemplo, para citar um jogador que é do Cruzeiro, tá? Eu sei que vocês estão putos com ele. Se o Gabriel tivesse no elenco nessa temporada, o Neisser teria jogado muito menos, teria entrado em menos partidas, teria vivenciado menos minutos e talvez teria hoje uma visão do torcedor assim diferente. Poderia ser melhor ou pior, tá? Porque, tipo, ele fez 4 gols pelo Cruzeiro. Desses 4 que ele fez, se ele não tivesse feito 2 deles, ou se tivesse feito mais algum, cara, não tem como a gente ficar realmente assim, ah, mas e se? Não tem e se. As coisas são como elas são, cara, sabe? Agora, a questão do Neisser, assim, pensando daqui para frente, né? Velho, o Cruzeiro não está nem sinalizando que vai buscar centroavante no mercado. Foi falado que o Chico da Costa tinha uma tendência de saída, que tinha consulta de mundo árabe. Tem um mês que não se fala mais nada sobre isso. Se você me perguntar qual que é a tendência hoje, eu acho que a tendência é de seguirem os 3 atacantes do plantel: Caio Jorge, Neiser Real e Chico da Costa. Tem muita janela pela frente, mas não está dando muita pinta de que o Cruzeiro está fazendo esforço para trazer centroavante e, no caso, né, tirar espaço do Neiser. Se fôssemos aqui falar de uma temporada normal, assim, com o Caio Jorge bem, eu acho que realmente seria melhor não trazer outro atacante. O problema é que o Caio Jorge tá com esse problema aí de pubs, né? Tá melhor e tudo mais, mas ainda me causa alguma preocupação. E aí pode acontecer de Cruzeiro e Flamengo, jogo decisivo, não tem Caio Jorge. Aí vai ter que jogar com o Neiser como atacante e o Chico como reserva. É isso que me incomoda, sabe? Essa questão da gente não ter ali uma terceira opção minimamente confiável ou interessante para o time. Mais do que o Neiser, me incomoda a presença do Chico da Costa. O Neiser é um garoto, eu concordo com você, que tem coisas boas no futebol dele, né? E acho que a gente não tem que tratar como um jogador descartável, porque não é um cara que tem muito futuro. E assim, se eu fosse planejar o futebol do Cruzeiro, o que eu já falei em outra oportunidade, eu observaria se tem algum atacante dando sopa, talvez algum atacante mais experiente, algum jogador que assim já provou que fez gol. Para dar um exemplo, tá? Vocês lembram quando o Hernan Barcos veio para o Cruzeiro? Foi
com a passagem de um semestre pelo Cruzeiro, ajudou a gente a ganhar a Copa do Brasil. Eu tentaria achar um jogador com esse perfil, sabe? Um cara que sabe fazer gol, que tem alguma qualidade, que pode agregar para o Cruzeiro, assim, de maneira imediata e que vai ser uma opção melhor do que o Chico da Costa. Esse sim eu acho que não tem muita recuperação, tá? Agora, o Neiser é um jogador de um futuro imenso, eu acho que o Cruzeiro não pode negligenciar esse jogador, tem que seguir dando oportunidade para ele, não necessariamente sendo titular, mas entrando nos jogos ali, porque a tendência do Neiser é estar a cada ano melhor, né? Ele está aí no primeiro ano jogando aqui no Cruzeiro. Se seguir uma lógica da evolução do atleta, na próxima temporada ele vai estar ainda melhor, ou melhor, já na volta agora nesse segundo semestre, trabalhando finalização e tudo mais, o que o Neiser precisa ter é mais calma, sabe? É deixar o oxigênio chegar no cérebro antes de finalizar, porque toda vez que ele precisa pensar na frente do goleiro, ele se atrapalha. Então, assim, é um jogador que tem esse aspecto para ser trabalhado e às vezes parece, nossa, ele é burro. Cara, é simplesmente uma questão de condicionamento, gente, tá? Jogador de futebol, ele precisa ser condicionado. Gênios, os Alex da vida, esses caras têm que ter ali uma capacidade de improviso. Jogadores normais, se eles estiverem bem condicionados, é tipo assim, sair na frente do goleiro, o que eu tenho que fazer? Finalizar no canto, eu tenho que puxar para o lado e bater. É uma questão de repetição, de entendimento, de observação do espaço, e eu acho que o Neiser tem tudo para virar um bom atacante, tá? E a minha frase polêmica que direto vocês gostam de brigar comigo por causa dela, né? Neiser Vidiarreal é um dos atacantes mais promissores da América do Sul, se não for o mais promissor, tá? E não é à toa que muita gente estava de olho nele. Por que não contrataram? Se o Barcelona queria, se o Atlético de Madrid queria ele, por que não contrataram? Não contrataram porque estava todo mundo com dúvida sobre o Neiser. Dúvida na parte física, dúvida porque ele estava afastado do Milionários. Esse cara perdeu praticamente um ano de carreira, porque ele não quis renovar o contrato, o clube deixou ele encostado. Então a gente tem que entender também qual que é esse processo, e até o momento o Neiser não deu nenhum tipo de problema aqui no Cruzeiro, né? Tem sido um jogador bem correto ali, tem erros técnicos, erros de futebol, erros que dá para corrigir se o jogador trabalhar de forma afincada, né, com afinco, para que as coisas possam correr melhor. E eu acho que ele vai fazer isso. O Arthur Jorge é muito bom treinador. Acho que ele vai nos ajudar bastante esse ano ainda. O Wanderson Luiz pergunta: Caramujo, você não acha que o Cruzeiro está se precipitando na investida do PEC? Eu creio que para essa posição precisávamos de um jogador incontestável, sabe? Tipo Gerson. Chega e toma a camisa de qualquer titular. Sacou? Wanderson, obrigado pela pergunta. Saquei. A questão é que esse jogador que você está idealizando aí, eu acho que ele não existe, mano. Tá? Esse cara, esse jogador incontestável. Para ficar num exemplo aqui de um cara que a galera cismou que o Cruzeiro teria condição de contratar e não tem, que é o Luiz Henrique, lá do Zenit. Ah, o Luiz Henrique, ele é uma garantia, ele não é garantia de nada. O Luiz Henrique, inclusive, é um jogador bastante biruleibe das ideias, que já teve passagem lá no Betis, em que ele oscilou. No Botafogo, ele viveu um momento maravilhoso, mas lá os números dele no Zenit, por exemplo, são extremamente discretos. Pô, um ponto que tem 3 gols, 3 assistências no ano, tá? Então, assim, os números do Gabriel Peck, né? E lembrando, cada um está inserido num contexto. O Gabriel Peck está jogando nos Estados Unidos. O menino aí, o Luiz Henrique está jogando na Rússia. Nenhum dos dois está jogando numa liga top. E o Gabriel Peck faz muito mais dentro do seu contexto do que o Luiz Henrique faz. E o Luiz Henrique custa, sei lá, 3, 4, 5 vezes a mais que ele. Tá? Então, assim, eu acho que o Gabriel Peck, tipo, vai falar assim, ele é a solução para o ataque do Cruzeiro. Cara, eu acho que o Peck seria uma contratação excelente, tá? Entre as contratações que parecem possíveis, eu acho que é a melhor. Eu acho que, assim, se o Cruzeiro consegue trazer esse cara, vai estar fazendo uma aquisição muito boa, né? Ainda mais pelos valores que foram citados aí na casa de 10, 12 milhões de dólares, que não é um valor tão absurdo igual seria um Luiz Henrique, que se fala em 40, 50 milhões de euros, que é totalmente bizarro se gastar num jogador, tá? Então, o Cruzeiro precisa ter um ponta que seja solução? Precisa. E eu acho que o PEC, ele é melhor que o Arroio, para ficar num jogador também canhoto, também que joga predominantemente pelo lado direito. Eu acho que o Gabriel Peck seria uma evolução, ele é uma melhoria. Ele é certeza? Ninguém é certeza. Peck não é certeza, Ezequiel Barco não é certeza, qualquer outro ponta que você pensar aqui,
Roger Guedes, não é certeza de nada, tá? Até porque nem joga mais de ponta há anos, desde que foi lá para o Catar. Então não tem esse jogador certeza de sucesso. Não existe esse atleta, tá? Então, velho, tudo vai ser uma questão de uma aposta com maior ou menor risco. E eu acho que o Gabriel Peck é uma aposta boa, é um cara que a última temporada dele no Vasco, né, que foi jogando Série A, ele jogou muito bem, ele foi assim, ele e o Verratti foram os caras que salvaram o Vasco naquela temporada, foi vendido por 10 milhões de dólares, não foi à toa, e lá nos Estados Unidos ele melhorou, ele fez temporadas muito boas. Então é um jogador que, se o Cruzeiro puder trazer, eu acho que é assim um excelente nome, tá? Um acréscimo muito bom ao nosso time e tem tudo para fazer sucesso no Cruzeiro. Não vejo nenhum contra nessa vinda do Peck. Não é um jogador velho, não é um jogador com histórico de lesão, não é um jogador problemático, é um cara que tem tudo para chegar e se integrar muito rapidamente nesse modelo do Arthur. O Cláudio Henrique pergunta: Vidia Sante é uma boa opção? Cláudio, obrigado pela pergunta. Assim, não acho que seja uma boa opção para o Cruzeiro no momento, por um aspecto muito simples. Ele não joga desde agosto do ano passado, né? Sofreu grave lesão no joelho, ligamento e tudo mais. Inclusive, por causa dessa lesão, o Vidia Sante ficou fora da Copa do Mundo, né? E ele, que era um jogador figurinha carimbada ali nas convocações do Alfaro para a seleção paraguaia, não conseguiu voltar. Ele até foi relacionado para 2 jogos do Grêmio aí do Campeonato Brasileiro contra Santos e Corinthians, os 2 últimos jogos ali, mas não chegou a entrar em campo. Então não vou aqui pedir que o Cruzeiro contrate um jogador que não joga há quase um ano, né? Um cara que não está com, digamos assim, uma segurança do ponto de vista físico. Agora, o Vidia Sante, bem, né, antes da lesão e tudo mais, ele nem estava muito bem em 2025, tá? Mas o Vidia Sante até 2024 era um jogador que me agradava muito. Eu até acho que ele rende melhor como segundo volante do que como primeiro. Então não seria propriamente o nome ideal para o Cruzeiro trazer, mas ele sabe jogar tanto de primeiro como de segundo. Eu acho que é um bom jogador, né? Volante paraguaio, tem uma chegada à frente, faz uns golzinhos, dá umas assistências. Eu acho ele bom de bola, tá? Um cara que eu gosto. Mas por essa indefinição de parte física, não é uma boa opção. Não é o tipo de jogador que o Cruzeiro tem que trazer agora. A gente tem que trazer jogador que chega pronto para entrar, jogar e ser útil, tá? E aí já foi falado de Gregory, de Souza, de Franco Ibarra. Se o Cruzeiro trouxer um desses aí, eu vou ficar satisfeito, tá? Eu acho que a gente vai estar fazendo uma contratação boa, uns com necessidade maior ou menor de adaptação que outros, né? O Vidia Sante eu acho que conseguiria jogar nesse jeito que o Cruzeiro joga sem muita dificuldade, desde que ele esteja inteiro. E não tem como a gente saber qual é o condicionamento físico dele até que ele retorne aos gramados. Tá? Então, tomara que volte bem. Ele é um jogador que ainda tem um contrato longo com o Grêmio, tá? Contrato até 2029. E se fosse o caso, o Cruzeiro precisaria chegar num acordo, né, financeiro importante com o Grêmio ali. Aí você vira para mim e fala assim: uma trocazinha por empréstimo, Vilia Sante por Wallace, você faria? Por mim, irmão, assim, ó, troquinha até o final do ano, tá? O Wallace vai pro Grêmio, o Vilia Sante vem, 6 mesinho aí de test drive, pô, eu faria tranquilamente essa troca, mas isso aqui é só uma conjectura da minha cabeça mesmo, tá? Os clubes não estão pensando nisso, acho que muito menos os atletas, enfim, não vai acontecer. Mas eu gosto do Vidia Sante, gostava bastante do estilo de jogo dele, tá? E tomara que se recupere lá, porque é bom volante. E para fechar, o Giliar Júnior pergunta: Emerson Spindel Araújo. Pedrinho chega para você e fala: toma 40 milhões de euros e escolhe um ponta que resolve. Quem você escolheria entre Luiz Henrique e Igor Paixão? Qual seria a sua escolha? Tamo junto, Caramujo. Giliar, obrigado pela pergunta. Você acompanha o canal, você sabe o que eu vou responder, mano? Nenhum dos dois. O Cruzeiro não tem dinheiro para contratar esse tipo de jogador. Ah, mas eu tô falando que o Pedrinho tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. Pega esse dinheiro, contrata um monte de jogador bom que não custa o zóio da cara. Não tenta centralizar tudo em um jogador igual fez com o Gerson, que essa é uma estratégia burra, uma estratégia que já deu errado em todas as vezes que o Cruzeiro tentou. Sem contar aquele negócio, né? Você paga todo o seu orçamento, todo o seu dinheiro em um cara. Aí esse cara machuca. Aí você faz o quê? Sabe? Não é assim que se faz futebol, na minha opinião, tá bom? Agora você perguntou ali, para não ser muito cuzão, né? Para responder a sua pergunta. Luiz Henrique ou Igor Paixão? Para mim, o Igor Paixão é muito mais jogador que o Luiz Henrique, mas não é pouco, não é muito mais jogador, tá?
Luiz Henrique é bom pra caralho. Eu amo o Luiz Henrique, especialmente pelo que ele fez naquela final de Libertadores, lá Botafogo e Atlético Mineiro. Mas o Igor Paixão é um jogador mais regular, que sempre entregou bons números desde o Curitiba, isso foi 2021. Ele sempre foi um jogador de fazer os golzinhos dele, dar muita assistência. Foi lá para a Holanda. A primeira temporada foi um pouquinho mais discreta, mas depois ele fez 2 temporadas espetaculares. Foi para o Olympique de Marseille, fez uma boa temporada na França também. E o Olympique de Marseille pagou 30 milhões de euros nele, filho, tá? Assim, um valor parecido com o que o Zenit pagou pelo Luiz Henrique, né? São jogadores muito caros, jogadores que não estão. Ah, eles vão resolver? Não sei se vão resolver. Entre os dois, eu até acho que tem mais chance do Igor Paixão resolver, tá? Chegar e virar titular, dono do time, assim, o ponta ali, do que o nosso nobre Luiz Henrique, que oscilou um pouco mais na sua carreira. Agora, você olha, quando eu olho para o elenco do Cruzeiro, eu falo, velho, a gente tem um Sinisterra aqui, que é um jogador, minha opinião, tá? Pode discordar, melhor que Luiz Henrique e Igor Paixão. Questão de qualidade técnica, de inteligência para jogar. O que o Sinisterra precisa ter? Confiança na parte física, para recuperar o futebol dele. Então, se fosse possível ter o Igor Paixão e o Luiz Henrique, os dois, da hora. O Cruzeiro não tem essa condição financeira. Não tem. Vamos aceitar isso? O Cruzeiro não tem dinheiro para ter esse tipo de jogador. Ok? Aceitando isso, respirou, aqui a vida vai se tornar mais tranquila, que a gente vai entender um pouco mais onde é que está o Cruzeiro nessa, né, digamos, nessa pirâmide do futebol. O Cruzeiro não está com capacidade para ficar gastando 40, 50 milhões de euros em jogador. Ter gastado 30 já foi uma loucura, uma irresponsabilidade que eu acho que não vai acontecer de novo. Tá? A gente está precisando de qualificar o elenco, senão a gente vai lá e contrata um puta ponta bom e continua tendo 15 jogadores só no elenco. Aí não tem reserva, aí precisa ficar usando jogador improvisado numa posição, na outra, e não sei o quê. Não é o caminho, galera. Pelo amor de Deus, vamos montar um time mais forte. Olha para o Palmeiras, olha para o Flamengo. Eles não têm só 11 cara bom, eles têm um elenco inteiro, eles têm 20, até mais de 20 cara bom. É isso que o Cruzeiro tem que fazer, ter mais opções de qualidade para o treinador poder escolher, variar estilo, montar o time de acordo com o adversário. É isso que a gente precisa. Mas respondendo entre os jogadores, eu gosto mais do estilo e do que entrega de forma regular o Igor Paixão do que o Luiz Henrique. E por hoje é isso, meus amigos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários para opinar o que você achou sobre cada um dos assuntos. Estou certo, estou errado? Posso ter falado um monte de groselha. Comenta aí, vamos trocar uma ideia e, claro, deixa a sua pergunta para que eu responda na próxima edição. Nessa segunda-feira, 18 horas, a gente volta com a rotina das lives aqui no canal 6x1 para abordar as notícias do Cruzeiro, Copa do Mundo, tudo que está acontecendo aí, tá bom? Então é isso, obrigado, juízo, um beijo no cérebro, um bom domingo, aproveita o final de semana e amanhã a gente conversa mais ao vivo e juntinho. Um beijo no coração. Valeu, galera!